Olá, meus amigos, que alegria poder estar novamente com você. Se você é um assistente ou alguém que assiste frequentemente, ou se não, se você está pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Luiz Carlos Fernandes e tenho uma mensagem muito importante que tenho certeza que vai mudar o curso da sua vida. Tenho certeza absoluta que assim vai acontecer. Meus queridos, por que há tanto sofrimento por sobre a face da terra? Você já se perguntou? Ou por que as pessoas sofrem muito por sobre a face da terra? Na verdade, esse vídeo é uma resposta para você que você se pergunta por que muitas vezes eu sofro. E na verdade, tem várias hipóteses e vários motivos. Mas um dos motivos pelos quais as pessoas sofrem é a falta de sabedoria. Isso mesmo, um dos motivos que leva a pessoa a sofrer é a falta de sabedoria. Ou porque a pessoa não tem nenhuma sabedoria, em outras palavras, tem zero de sabedoria, ou porque ela tem pouca sabedoria. Então, a falta de sabedoria é um dos motivos que leva a pessoa a sofrer, certo? Você entendeu até aqui? Mas o que é sabedoria? Veja bem, as melhores definições de sabedoria que eu encontrei foram duas. As melhores definições que eu encontrei foram duas definições. Primeira definição, Dr. Mike Murdock disse o seguinte: a sabedoria é a habilidade de reconhecer a diferença. A sabedoria é a habilidade de reconhecer a diferença. Em outras palavras, a pessoa que tem sabedoria, ela olha para alguém e vê a diferença. Ela olha para um fato e ela vê a diferença. Ela olha para uma circunstância e ela vê a diferença. E por ver essa diferença, a pessoa se adapta, ou a pessoa se prepara, ou a pessoa age de acordo com aquilo que ela está vendo, porque ela tem sabedoria. A segunda definição muito importante, muito forte, é do Dr. Myles Munroe. Sim, a segunda definição é do Dr. Myles Munroe. Ele diz assim: sabedoria é a habilidade de usar as informações. Em outras palavras, a pessoa tem informações, a pessoa tem conhecimento e a pessoa sabe usar o conhecimento que ela tem, ela sabe usar as informações que ela tem, e por saber usar as informações e o conhecimento que essa pessoa tem, então essa pessoa é sábia. Então, entendendo um pouco sobre o que é sabedoria, você começa já a mudar a sua forma de pensar. E também um dos motivos que leva a pessoa a sofrer é não saber usar a comunicação com sabedoria. Isso é a pessoa não saber usar a comunicação com sabedoria. E para você entender um pouco melhor, o sábio Salomão, ele disse lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11, o resumo do versículo é o seguinte: as palavras do sábio são como aguilhões e pregos bem fixados. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados. Pense comigo. Aguilhão, o que é aguilhão? Aguilhão é como uma lança, é uma ferramenta como uma lança que antigamente os agricultores usavam para incentivar ou motivar o boi a andar como uma lança. Eles
como diz o gaúcho, cutucava um animal e o animal ele ia adiante. Então nós podemos dizer que aquele que é sábio na comunicação, ele consegue motivar outras pessoas a agirem. Aquele que é sábio na comunicação, ele consegue incentivar de alguma forma as pessoas a se movimentarem. Ele consegue colocar as pessoas em movimento. Mas a definição que eu mais gosto é o seguinte, que as palavras do sábio, a pessoa sábia, a pessoa que sabe se comunicar, as palavras dele são como pregos bem fixados. São como pregos bem fixados. Veja bem, você que já pregou um prego, logicamente, você usou um martelo ou de repente uma marreta, o que você faz? Você pega o prego, você pega o martelo, mas primeiro você tem que conhecer a matéria ou a tábua ou a superfície que você vai pregar o prego. E conhecendo a superfície que você vai pregar o prego, conhecendo a matéria que você vai pregar o prego ou a madeira, você vai saber que força que você vai usar, que intensidade você vai usar para bater no prego. Você tem que conhecer a superfície, depois você tem que segurar com cuidado o prego e você tem que bater no prego com certa intensidade e com certa força, para que você não venha se machucar, para que você venha fixar o prego de forma correta. Então, o que a gente entende aqui? A gente entende que a pessoa sábia na comunicação, ela vai observar com quem ela vai se comunicar, a cultura daqueles que estão ouvindo. Se presencialmente você tem a oportunidade de estar com a pessoa, se você pode estar presente com a pessoa ou diante de um público ou diante de uma plateia, você tem que saber o mínimo, pelo menos, qual é a superfície, em outras palavras, que você vai bater o prego, ou quem são essas pessoas que eu vou falar essas palavras, que eu vou proferir essa palestra, que eu vou orientar, que eu vou instruir. Quem são essas pessoas? Que cultura que elas têm para eu falar palavras adequadas para que essas pessoas entendam? Porque comunicação não é você pensar em voz alta, mas é você se fazer entender. E quando você se faz entender, você não é o culpado se a outra pessoa falhou ou não executou aquilo que você disse. Então, a primeira parte é você conhecer quem você vai se comunicar ou quem você vai dirigir a comunicação. É claro que se é via internet, como esse vídeo que vai para o YouTube ou outras plataformas digitais, então eu já tenho um público-alvo. Não é preciso eu estudar, não é preciso eu conhecer, porque eu já tenho um público-alvo que eu já estudei e esse vídeo vai direcionado para esse público-alvo. Mas esse público-alvo vai entender as palavras que eu estou dizendo. Por exemplo, eu estou num grupo que, se eu escrevo para eles feedback, insight, eles vão saber rapidamente o que é. Mas se eu chegar em outro tipo de público que eu conheço, eles não sabem o que é isso. Feedback, insight. Então o que é isso? Conhecer o público. Depois eu tenho que ter a precisão para bater no prego. Em outras palavras, eu tenho que medir as palavras, eu tenho que pesar as palavras, analisar antes de eu falar.
Assim como acontece com o prego, se eu não analisar, eu posso me machucar. Assim acontece com muitas pessoas que acabam se machucando porque elas usam a comunicação de forma que não é precisa. Elas não têm precisão na comunicação. Elas usam de forma incorreta e acabam se comunicando erradamente, sim, e acabam se machucando. Acabam se machucando em um discurso, em uma conversa, e elas começaram a machucar e a ofender. Não tem precisão. Então, primeiro você conhece a matéria ou o público, depois você tem que ser preciso, pesar as palavras. Será que eu estou falando muito triste, com muita alegria? Será que eu estou falando as palavras de forma que as pessoas não entendem? Será que eu estou falando e a minha fala não é pausadamente? Veja que quando a pessoa vai bater no prego, ela tem um tempo para bater. Ela não vai bater. Não, ela tem um tempo, não tem como. Não tem possibilidade, ela tem um tempo. Ela tem um tempo para bater no prego. Assim é na comunicação. Dependendo do público que você vai se expressar, você tem que falar mais pausadamente, porque tem público que não consegue compreender as palavras que você vai falar rapidamente. Se a pessoa já está familiarizada com as informações, aí você consegue falar mais rápido, que a pessoa vai pegar com certeza a informação que você está passando. Mas você tem que entender que tem um tempo, toda comunicação tem um tempo, cada público tem uma velocidade de raciocínio. E se o raciocínio do público é devagar, é demorado, então você tem que falar pausadamente, fixar pausadamente o prego, falar pausadamente de forma que a pessoa venha entender aquilo que você está falando. Para você ser sábio na comunicação, você tem que saber que cada comunicação tem uma intensidade. Cada comunicação tem uma intensidade. Por exemplo, eu vou proferir um estudo, eu vou ensinar. Então, o estudo, ele tem como finalidade levar as pessoas a pensar e a agir. Então, para as pessoas pensarem e agirem, eu tenho que falar com a intensidade da voz mais baixa. Eu tenho que falar mais baixo, a intensidade da energia vocal da voz tem que ser mais baixa, porque eu estou levando as pessoas a pensarem, para elas agirem. Eu não quero levar as pessoas ao estado de euforia. No ensino eu não quero levar ninguém ao estado de euforia, entusiasmo. Então a intensidade que eu uso é uma intensidade do tom vocal da voz baixa. Mas quando o motivo não é o ensino e a pessoa quer levar alguém a agir, aí sim você pode alterar o tom da voz para que a pessoa venha receber entusiasmo, para que a pessoa venha receber motivação, para que a pessoa venha receber energia, para que a pessoa venha se levantar e agir. Pense bem nesse assunto que a gente está falando e a partir de hoje comece a usar a comunicação de forma sábia. Você usando de forma sábia, então eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na sua vida, vão mudar na sua história, vão mudar na sua casa,
vão mudar no seu trabalho, no seu departamento, onde quer que você esteja, as situações vão mudar. Se for necessário, assista quantas vezes você puder e quiser esse vídeo, eu tenho certeza que agregou para a sua vida. Se quiser, pode nos acompanhar, pode nos seguir, pode comentar, sinta-se à vontade. Eu disse para o editor e também aquele que está fazendo esse trabalho com o vídeo que a minha meta era não suar. Eu suei, mas valeu a pena. Forte abraço, se precisar, estamos por aqui. Até a próxima!